Olá, tudo bom? E aí, como é que já foi o seu dia? Como é que tá a expectativa para o dia de hoje? Eu hoje me levantei, já tive reunião, já tive compromisso na minha empresa, já tive meu treino, já tive algumas conversas bem sérias. E sabe o que que eu bati aqui sem querer? Sabe o que que eu paro para pensar quando eu reflito no meu dia? Que por mais que eu me prepare, eu ainda sou surpreendido com muitas coisas, às vezes muito boas, às vezes ruins, mas por mais que a gente se prepare para viver o nosso dia com alguma expectativa, seja ela boa ou não, dependendo do que a gente tem que fazer, nós ainda temos uma margem, uma boa margem para sermos surpreendidos. E por que eu estou falando isso? Porque não importa o quanto você se prepare em relação às bênçãos de Deus para você. No final das contas, você só está pedindo uma caixa de massinhas, enquanto o que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. Deus se preocupa com coisas que nós, às vezes, nem estamos atentos. No trecho de Deuteronômio, eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo, porque é linda essa passagem. Deus, quando está falando lá que libertou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que protegeu eles com coluna de fogo, que protegeu eles com nuvem, que mandou maná, que mandou carne. Ele está mencionando várias coisas que o povo pediu de alguma forma ou vivenciou de forma clara aqueles milagres. Mas um milagre que não foi levado em consideração por todos pela forma que foi apresentado foi o milagre quando o trecho Moisés fala assim: e nem os seus pés se incharam em 40 anos que vocês caminharam pelo deserto, nem a sua roupa se desgastou. A grande questão é que tem muitos milagres que estão acontecendo ao nosso redor que nós não temos um mínimo de percepção deles. Eu tive uma experiência diferente ao longo dessa semana que eu passei em São Paulo, e o prédio onde eu estava no 12º andar. E lá de cima eu sabia quando um carro ia ficar preso no tráfego ali. Eu sabia qual mão estava andando melhor e o que estava à frente, tudo porque a visão de onde eu estava, eu conseguia ver tudo o que estava acontecendo. E da mesma forma é com o Senhor. Apresente sim sua necessidade. Peça exemplo de uma historinha que eu ouvi, uma caixinha de massinhas, mas esteja preparado para receber muito mais do que você tem pedido e sonhado, porque é Ele quem sabe os bons pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para nos fazer prosperar e nos fazer crescer na terra que Ele tem destinado para cada um de nós. E a terra é o local onde nós estamos, o local onde nós trabalhamos, onde a gente vive no nosso dia a dia. Essa é a nossa terra. Que você possa crescer e prosperar nessa terra, por onde quer que você vá. Que você leve a presença do Senhor e prospere em compartilhar essa presença, em compartilhar essa palavra de vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por tanto e por tudo. Eu te agradeço pelas bênçãos pedidas e aquelas que, sem mesmo pedir, somos abençoados. Eu te agradeço por esse irmão que está aqui comigo. Eu te agradeço pelas nossas famílias aqui apresentadas diante do teu altar. Eu te apresento a minha, te apresento minha esposa, minha filha que está sendo gerada, os nossos familiares. Eu te apresento as famílias aqui de cada um desses irmãos que estão comigo nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar espaço em nossos corações para fazer morada e esvaziar cada vez mais de nós mesmos e encher da Tua presença, do Teu querer, da Tua palavra.
Que a Tua palavra venha encontrar abrigo em nossos corações, que possamos ser movidos por essa palavra, que coisas e pessoas não ocupem o espaço que é totalmente do Senhor. Muito obrigado por esse instante, se faz presente, ministra-nos através da Tua palavra, enche-nos com o Teu querer, é isso que nós queremos e é por isso que estamos aqui. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá, capítulo 26. O capítulo 26, ele é bem extenso. Então, eu vou ler bastante e vou fazer 3 compartilhamentos apenas, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, ok? Vamos lá. A conspiração contra Jesus. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus a traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ou seja, eles queriam prendê-lo como um ato de traição, porque o motivo pelo qual eles estavam tentando fazer isso não era um motivo correto. Eles estavam se organizando, manipulando a lei para poder aprisionar Jesus, porque Jesus estava incomodando, e eles queriam não só prendê-lo, mas matá-lo. Mas não queriam fazer isso no momento de Páscoa, porque eles tinham medo do povo, de haver uma revolta, para que não houvesse tumulto, ok? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e um dinheiro dado aos pobres. Esse perfume que foi derramado de vaso de alabastro, eu já tive uma peça dessa pedra, é uma pedra muito linda, alabastro. E o alabastro, ele quando quebrada a tampa, vamos dizer assim, ele tinha que ser utilizado totalmente. E era um perfume muito caro, um perfume muito difícil, por isso que eles falaram. É como se você pegasse um Chanel número 5 e derramasse sobre a cabeça de alguém. É um perfume muito caro, um frasco chega a custar R$1.500. Então não sei qual o valor desse perfume que foi derramado, mas era, como está dito aqui, muito caro. Eles falaram que poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo Jesus, lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Estamos aqui, fazendo aquilo que a própria Escritura diz que aconteceria, compartilhando a memória desse acontecimento, esse ato de coragem, de reconhecimento, de honra. Como Jesus disse, ele estava sendo preparado para o sepultamento. Por que ele diz isso? Todo corpo, quando a pessoa falecia, ele era preparado, como ocorre nos funerais, os corpos são preparados. E é como se ela estivesse preparando em vida Jesus com aquele perfume e tomando aquela atitude. Então, Jesus deixa outra mensagem muito importante, muito significativa, muito séria e triste. Os pobres sempre teremos entre nós. Que a pobreza nada mais é do que a escassez, é uma limitação de pensamento, de atitude.
Existem muitas pessoas que são muito trabalhadoras, muito corretas, mas existe ainda algumas travas, algumas dificuldades, às vezes o ambiente, e isso gera, infelizmente, na sociedade muitos grupos que ainda são pobres. E infelizmente, os pobres em espírito, os pobres de mentalidade, os pobres financeiramente sempre haverão entre nós, porque são aqueles que, infelizmente, estão acorrentados a alguma coisa. Então, quando falar pobreza, lembre, é uma limitação, é uma escassez que existe na vida da pessoa. Continuando. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês, estava falando de Jesus. Eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Então, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Nós julgamos Judas, né? É muito triste o que Judas fez. Uma troca assim que a maior parte de nós olha para isso e fala: nossa, eu não faria isso de jeito nenhum. E eu já pensei dessa forma também, que eu não trocaria Jesus por preço nenhum. O fato é que nós trocamos Jesus a todo instante por várias coisas e a gente não percebe. Quantas vezes você trocou Jesus para ficar mais tempo nas redes sociais? Quantas vezes você trocou Jesus para ficar na Netflix? Quantas vezes você trocou Jesus para passar um domingo em família sem lembrar que ele poderia também estar participando daquele momento? Quantas vezes você trocou Jesus para ficar numa roda de amigos conversando coisas aleatórias e não lembrou de colocar Jesus na sua conversa? Quantas vezes nós trocamos Jesus por tantas coisas e tantas circunstâncias? Que nós possamos lembrar que Jesus mora em nós e nós aceitamos o sacrifício dele a partir do momento que nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Porém, nós estamos crucificando a Jesus, vendendo a Jesus quando nos esquecemos disso, quando nós deixamos a ira falar mais alto, o medo falar mais alto, as nossas emoções, a nossa ambição, vaidade, o orgulho. É como se nós estivéssemos vendendo a Jesus por aquelas 30 moedas de prata. Não existe mal nenhum de você acessar redes sociais. Você agora está numa rede social. Não existe mal nenhum em você se reunir com sua família, com seus amigos, em ver um filme. Mas se isso substituir a presença de Deus que você não está buscando no decorrer de todo o seu dia, aí sim, eu e você estamos trocando. Às vezes nós damos desculpas boas. Estou trabalhando muito. É uma ótima desculpa, ninguém julga. Quando nós faltamos a um culto porque estamos ocupados com uma viagem, uma responsabilidade. A grande questão é que não importa onde nós estejamos, não importa o que estejamos fazendo, não podemos nos esquecer de Jesus e pelo preço que ele pagou por cada um de nós, ok? Então, que você reflita. Agora eu vou mexer no celular, mas eu já busquei hoje um momento de intimidade com o Senhor. Às vezes a gente lê a Bíblia só para cumprir um momento, quando na verdade deve ser uma ponte para nos aproximar desse processo de intimidade. Que nós não fiquemos no mecânico ou no superficial, que nós possamos ser mais intencionais e profundos no nosso relacionamento com o Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Olha que legal isso aqui, passa despercebido. Alguém tinha uma casa, mandou procurar um homem. Imagina receber a ceia dos discípulos de Jesus na sua casa. Que honra! Aquele homem
Ele poderia ter recusado, mas ele entendeu que havia um propósito. Às vezes, o seu lar vai ser um ambiente onde muitas bênçãos vão ser compartilhadas, que você abra as portas do seu lar. Na minha casa hoje, por exemplo, tem o encontro da célula, e pelo fato de ser na minha casa, eu tenho muita alegria e me preparo para receber cada um dos meus irmãos. Por quê? Porque a bênção é ministrada dentro do meu lar. E ali fica, de alguma forma, ainda mais visível o mover de Deus e a oportunidade de compartilhar. É como se eu recebesse na minha casa a arca, a presença de Deus, não só para eu gerando aquele momento, mas eu juntamente com os meus irmãos. É uma parte da igreja a qual eu pertenço sendo ministrada sobre o meu lar. Que você se importe de forma atenta e intencional, atraia momentos como esse para dentro do seu lar. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Meu Deus, imagina a cara de todo mundo na mesa. Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Judas sabia que Jesus sabia que ele era um traidor. Não adianta se esconder de Deus. Suas orações podem ser as orações mais bonitas, mais recheadas de contexto bíblico, mais empoderadas. Se dentro de você isso não representa a verdade, não adianta. É melhor uma oração humilde, simples, submissa, mas sincera, do que uma oração rebuscada, falando de coisas muito bonitas, porém falsa. Não adianta esconder o nosso coração, a nossa mente, da presença de Deus. É por isso que Ele nos orienta a sermos sinceros, a abrir o nosso coração, a falar daquilo que Ele já sabe. Ele já sabe. E nós queremos que Ele saiba. Nós queremos compartilhar as nossas dificuldades e limitações e pedir que Ele molde o nosso pensamento, nos transforme. É uma escolha de cada um de nós. Então, Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Falei hoje isso com uma pessoa. Cuidado, porque se o pastor for ferido, todo o rebanho vai se dispersar. É muito importante que os líderes sejam de alguma forma protegidos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque um líder, ele carrega não a si mesmo, mas ele abre para que outros venham após. Então, um pastor, ele tem esse papel. Ele protege, ele zela, mas temos que lembrar que ele também precisa dessa proteção e desse zelo. Que eu e você temos o compromisso de orar por aqueles que são liderança na nossa vida, seja qual for o tipo de liderança. A Bíblia fala que toda liderança ela é constituída por Deus. Então, se alguém ocupa uma posição de liderança, de alguma forma foi permitido que ela ali estivesse.
ela foi escolhida para aquela função e nós temos um papel de honrar e orar por essas pessoas. Amém? Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Esse versículo eu sempre entendi ele de forma errada. Eu achava que o galo ia cantar 3 vezes. Mas na verdade, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Então o galo, quando ele cantou, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. É fácil morrer por algo que a gente acredita. Difícil é viver a vida todinha crendo e vivendo aquilo que a gente acredita. E isso é difícil. Porque morrer é um ato. Ele se encerra com a morte. Então, assim, dar a vida por alguém que amamos ou por algo que nós acreditamos é uma decisão, quando nós temos muita certeza, assim como Pedro, ele realmente estava preparado, porque ele saca a espada em um determinado momento para enfrentar os soldados que vieram prender Jesus, arranca a orelha de um dos soldados, Jesus coloca no lugar de volta, e a grande questão é que ele realmente estava preparado para morrer se fosse necessário, mas por 3 vezes ele negou a Jesus porque ele começou a ser rodeado pelo medo, e o medo da limitação, da humilhação e de passar por aquilo. É muito fácil nós falarmos que seremos bons em um momento tranquilo. É muito fácil eu falar que vou fazer dieta depois de ter comido um hambúrguer. É fácil. Por que a gente deixa a dieta para segunda-feira? Porque a gente já encheu a barriga no domingo. E aí fica fácil dizer que vamos fazer uma dieta. Mas na segunda-feira, quando a fome pega, aí a força já não é mais a mesma. Que nós escolhamos, todos nós, todos os dias. Essa escolha tem que ser diária, tá? O dia que você não decidir por isso, você estará indo para o lado contrário. Então que eu e você, nós venhamos decidir andar e servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Não morrer pela palavra, mas viver a palavra e morrer para nós mesmos. Isso sim. A decisão de morrer para nós mesmos, para as nossas ambições, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a nossa ira, para os nossos vícios, os nossos maus hábitos. Isso sim. A gente tem que morrer todos os dias. Então Jesus foi com seus discípulos para o lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha a humildade, gente. Nós estamos falando de Jesus. Ele pediu a 3 homens que vigiassem junto com ele, que orassem junto com ele. Ele pediu ajuda. E eu e você, às vezes, por orgulho, não queremos pedir ajuda. Eu sou muito difícil de pedir ajuda, não por orgulho, por medo do que vão pensar de mim. Pelo contrário, eu não quero incomodar. E aí, quando eu fico pensando, será que eu vou preocupar uma pessoa e tal, não quero ficar incomodando ninguém. E aí eu fico sem a possibilidade de receber uma cobertura espiritual. Então, que você não se incomode em pedir ajuda, em especial uma oração. Mas também não faça disso um processo de muleta. Não use a oração das pessoas que você ama e que você acredita que são homens e mulheres de Deus para te impedir de fazer a sua parte. Que você ore, que você se comprometa com aquilo que é importante para você e também peça oração, a exemplo de Jesus. Indo um pouco mais adiante,
prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, ele pediu ajuda aos amigos, aos discípulos mais próximos, mas ele foi lá e orou. Ele foi lá e falou a real. Ele abriu o coração para Deus. Ele falou: se for possível, passa de mim essa responsabilidade, passa de mim esse cálice, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, eu queria isso, mas eu me submeto ao que o Senhor quer. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, ou seja, ele ficou orando 1 hora. Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até nesse instante de profunda dor e aperto, aonde foi assim um momento decisivo da humanidade, Jesus ainda assim estava preocupado com eles. Por quê? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Quando Jesus viu que eles estavam tão cansados, nem incomodou mais, deixou que eles dormissem. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus, ele estava se preparando para esse momento. E agora nós vamos ler o que vai acontecer com Jesus. Nós já sabemos. Vamos lá. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Jesus, ele tinha todo o poder para solicitar legiões de anjos para protegê-lo. E ele abre mão de toda honra, de toda glória, de todo poder para se humilhar com uma morte terrível, uma morte de cruz, por mim e por você. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram, assim como ele havia dito: todos vocês me abandonarão. É muito fácil seguir a Jesus de um banco, de uma igreja com ar-condicionado. É muito bom seguir a Jesus com a conta cheia de dinheiro, com a geladeira cheia de comida. É muito bom seguir a Jesus quando a nossa empresa, o nosso emprego está tudo ok. É muito bom seguir a Jesus quando estamos com saúde. É muito bom e é muito fácil
Mas seguir a Jesus com tudo dando mal, tudo dando errado, sendo perseguido, humilhado, desacreditado, aí sim é um grande desafio. Porque se nós buscamos ao Senhor para termos coisas boas aqui na terra, quando essas coisas boas se vão, o Senhor vai junto com elas. Porque não estávamos buscando ao Senhor, estávamos buscando coisas boas. Que nós possamos fazer a diferença entre essas coisas. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Eles não tinham nada contra Jesus. Eles forjaram um encontro. Em algum lugar da minha mente diz que esse encontro foi forjado pela madrugada, um estudo que eu fiz há algum tempo. E eles fizeram tudo isso, pela madrugada, e juntou só a galera que queria realmente matar a Jesus. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: esse homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Quanta humilhação, quanta dor, quanta maldade, tudo isso por mim e por você. Quantos de nós ainda continuamos batendo e cuspindo no rosto de Jesus quando o negamos, não vivendo aquilo que ele nos deixou como exemplo? Fica como reflexão para mim e para você. Pedro estava sentado no pátio, uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Estamos à beira da crucificação. No próximo capítulo nós leremos sobre a crucificação, a morte de Jesus. E no capítulo 28 sobre a ressurreição e algumas outras coisas. Os próximos capítulos são menores. O capítulo 26 foi o maior de todos. E que todo esse capítulo nos sirva de reflexão a respeito de como nós temos vivido o cristianismo. O cristianismo não é uma placa de igreja. O cristianismo não é a Bíblia. Deus não está na Bíblia. Deus não está na Bíblia. A Bíblia está em Deus. Um trecho de uma música que eu conheço fala exatamente isso.
Às vezes as pessoas usam a Bíblia em favor próprio, para manipular outras pessoas. Como eu já falei, o diabo usou os versículos da Bíblia para tentar manipular Jesus, mas não conseguiu, porque ele estava usando a Bíblia. Jesus, ele vivia a palavra, e esse é o nosso maior exemplo, que nós possamos viver todos os dias a palavra de Deus e buscar o Deus dessa palavra, para que ele viva em nós e que o nosso estilo de vida seja baseado nisso, nessa verdade, na compreensão e obediência e colocar em prática, porque se eu sei e não faço, é a mesma coisa que eu não soubesse. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guie, que Ele nos faça refletir todos os dias a respeito daquilo que nós temos feito e pensado, a fim de que a gente se torne cada vez mais homens e mulheres segundo o coração do nosso Deus. Que Deus te abençoe, você e sua família. Um abraço.